dia, crianças! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de matemática. Hoje, na nossa aula, estudaremos sobre medidas de comprimento padronizadas. Na aula anterior, o nosso foco era as medidas não padronizadas, lembram? E hoje vamos estar focando nas medidas de comprimento padronizadas. Quais são elas? Lembram, crianças? Meus amores, para medir objetos, ruas, o que é que nós utilizamos geralmente? Utilizamos o metro, o centímetro, o milímetro, não é isso? Essas unidades de medidas, elas são medidas, né? Elas são chamadas de medidas padronizadas. Por quê? Porque essas medidas, elas são fixas, tá? Elas são medidas iguais, padrão. Eu vou estar apresentando para vocês, tá? Estes instrumentos, alguns instrumentos padronizados, tá? Temos aqui a trena, tá certo? Temos a fita métrica, temos a régua, tá? Onde aqui nós temos duas réguas, uma régua com 50 centímetros e outra régua com 30 centímetros. E existem, né, de tamanhos variados, tá? Agora, nós vamos compreender mais e mais sobre essas unidades de medidas padronizadas. Nós temos os instrumentos de medida que são o metro articulado, ele é muito utilizado por pedreiros. Também temos a fita métrica, é muito utilizada por costureiras. Temos também a trena, que é muito utilizada também por pedreiros. Você pode utilizar uma trena também para medir a sua altura. Existe a régua, utilizada por estudantes em sala de aula. Alguns objetos que podem ser comprados por metro: uma corda, uma mangueira, tecido. Esses são objetos que nós podemos comprar por metros. Agora vamos ver as unidades de medida padrão. Nós temos o metro, o símbolo do metro é esse Mzinho aqui, olha. E um metro é igual a 100 centímetros. Com um metro, nós podemos medir a altura de uma pessoa. Temos também o centímetro. Um centímetro é igual a 10 milímetros. Com centímetro, nós podemos medir o tamanho de um caderno, da sua mesa. Temos também outra unidade de medida padrão, o milímetro. O milímetro é uma unidade bem pequenininha, então ele serve para você medir coisas bem pequenas, como por exemplo, a espessura de uma vareta, do jogo pega-vareta. Essas medidas são chamadas padronizadas porque elas possuem medida fixa. E como exemplo na régua, tem essas medidas fixas. E com a régua nós podemos medir comprimento, altura, largura. Observem, cada número que tem aí, tá vendo? Começa no 0 e termina lá no 15. Cada número possui 1 centímetro. Do 0 ao 1, tá vendo que a gente está marcando aqui? Possui 1 centímetro. E vocês sempre vão encontrar abreviado, que é o C e o M, que significa centímetros. Nesta régua, né? Você pode observar que tem vários números e cada número desse é marcado por 1 centímetro a distância entre um e o outro. A tia agora vai fazer uma marcação, ó. Marquei do 5 até o 10. Quantos centímetros eu vou ter? Quantos centímetros? Fala pra tia. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros, tá vendo? Porém, se eu for observar a régua inteira, ela possui 15 centímetros. Tá vendo? Ela começa lá no 0 e termina no 15. Lembrando sobre as medidas padronizadas, quando aparecer cm, significa centímetros. Quando aparecer mm, significa milímetros. E quando aparecer m, significa metros.
Ah, tia, como que eu vou saber o que é centímetros, o que são milímetros e o que são metros? Quando nós temos 10 milímetros, significa que nós temos 1 centímetro. Lembra quando nós aprendemos a agrupar de 10 em 10 para dar uma dezena? Desta mesma forma é na régua. A cada 10 milímetros formam 1 centímetro. Então a tia colocou como exemplo uma borracha. Vamos supor que ele meça 5 centímetros. Então ele tem 50 milímetros. Crianças, vamos realizar algumas vivências, tá? Temos aqui uma mesinha com vários objetos, tá? E alguns instrumentos padronizados, na qual já foram apresentados. E eu quero que vocês observem atentamente aqui as unidades de medidas, tá? Padronizadas, trena, fita métrica, a régua. E também observem os objetos. Identifiquem, crianças, a situação em que o uso de cada instrumento desse é mais adequado. Por exemplo, nós temos aqui um carrinho. Qual instrumento padronizado é mais adequado para saber, por exemplo, o tamanho desse carrinho? Será que o instrumento mais adequado para saber o tamanho desse carrinho é uma trena? É uma fita métrica? Ou é a régua? E desse livro? Do lápis, da caneta, da agenda, do livro? Qual instrumento seria mais adequado para saber a medida de cada um deles? Por exemplo, crianças, esses pequenos objetos nós podemos estar fazendo medições utilizando a régua, tá certo? Por exemplo, aqui nós temos esse livrinho, Vamos estar fazendo aqui a medição dele, utilizando a régua, que é uma medida padronizada, seja aqui ou qualquer outro local. Pronto. Esse livrinho, 10 centímetros. Vamos aqui saber o tamanho desse carrinho. 9 centímetros. Lápis. 15 centímetros. Temos uma agenda. Vamos também utilizar a régua como instrumento. 18 centímetros, tá? Nós temos aqui, gente, uma corda. Essa corda, ela pode... Qual é o instrumento mais adequado? É a régua? É a fita métrica ou é a trena? Podemos estar, fazendo a medida dessa corda, utilizando tanto a fita métrica, como também a trena. Estamos concluindo mais uma aulinha, tá? Espero que vocês tenham compreendido. A atividade está no livro de matemática, página 119, questões 1 e 2, e página 120, questão 1. Um super beijo e até a próxima!